Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Agora, hoje a gente vai dar continuidade à aula de espelhos esféricos e hoje a gente vai estar falando sobre raios notáveis. Espero que vocês gostem da aula e é isso aí, estudando EPP, estudando para provas no nosso canal, certo? Então, agora a gente vai falar sobre raios notáveis. Nós temos três raios notáveis. Um é referente ao foco, outro referente ao vértice e outro referente ao centro. Então vamos lá, primeiro a gente vai ter um espelho côncavo. Lembrando que no espelho côncavo a superfície refletora é a superfície interna, certo? Como na primeira imagem. E o espelho convexo, esse espelho da direita, lembrando que a superfície refletora no espelho convexo é a superfície externa. Então vamos lá. O primeiro raio notável é o raio do foco. E ele diz o quê? Se um raio incide sobre o foco ou sobre a projeção do foco, ele vai refletir paralelamente ao eixo principal. Ou, se um raio incide paralelamente ao eixo principal, ele vai refletir pelo foco ou pela projeção do foco. Então, vamos entender isso. Se um raio ele incide paralelamente ao eixo principal, ele vai refletir pelo foco. Lembrando que no espelho côncavo a superfície refletora é interna. Agora no espelho convexo, se um raio incide paralelamente ao eixo principal, ele vai refletir pelo foco ou pela projeção do foco. Por que pela projeção do foco? Porque esse é um espelho convexo. A superfície refletora é a superfície externa. Então, o raio incidiu paralelamente, ele vai refletir pela projeção do foco, certo? Ok. Ainda sobre o foco, a gente disse que também se um raio incidir pelo foco ou pela projeção do foco, ele reflete paralelamente e é isso que a gente vai ver. Se um raio ele incide pelo foco, ele vai refletir paralelamente ao eixo principal. E se um raio incide pelo foco ou pela projeção do foco, ele reflete paralelamente ao eixo principal. A gente tem que estar sempre levando em consideração a superfície refletora do espelho, né? Do espelho côncavo e do espelho convexo, certo? Então, agora vamos para o próximo raio notável, que diz respeito ao vértice, certo? Essa regra ela diz o seguinte, que se um raio incide sobre o vértice com um determinado ângulo de incidência em relação ao eixo principal, tudo é em relação ao eixo principal, ele vai refletir formando o mesmo ângulo de incidência em relação ao eixo. Então, se um raio ele incide pelo vértice com um determinado ângulo de incidência em relação ao eixo principal, ou seja, da incidência desse raio até o eixo, a gente vai ter um ângulo, o menor ângulo, né? Que é essa aberturinha. Não sei se dá para ver, mas é esse ângulo, certo? Então, o raio incidiu sobre o vértice e formou um ângulo θ, por exemplo. Ele vai refletir com o mesmo ângulo θ de incidência. Essa é a regra do vértice. Então, se um raio incide pelo vértice, com determinado ângulo de incidência, ele vai refletir com o mesmo ângulo de incidência, tudo em relação ao eixo principal, é o ângulo de incidência em relação ao eixo principal. É o menor ângulo, não o maior, certo? Ok. No espelho convexo, a mesma coisa. Se um raio incide no vértice com determinado ângulo em relação ao eixo principal, ele vai refletir com o mesmo ângulo de incidência em relação ao eixo principal, certo?
E o último raio notável é o raio do centro, que diz respeito ao centro, certo? Esse é o mais fácil. Ele diz o seguinte: se um raio incide sobre o centro do espelho ou sobre a projeção do centro, né, o centro de curvatura, ele vai refletir pelo próprio centro. Então, se um raio incide pelo centro, ele vai refletir pelo próprio centro de curvatura do espelho. No espelho convexo é a mesma coisa. Se um raio incide pelo centro ou pela projeção do centro, ele vai refletir pelo próprio centro de curvatura. Então, esses são os 3 raios notáveis. Então é isso aí. Se vocês ficaram com dúvidas, comentem aí embaixo, assim que eu puder eu respondo. Curtam o vídeo, comentem embaixo, sigam o nosso canal. E lembrando que essa aula é uma aula de continuidade à primeira aula que foi sobre os espelhos esféricos à base. Nessa primeira aula você viu sobre o que é o raio, o que é o centro de curvatura, o foco, o vértice, a distância focal, a base do espelho. Nessa aula a gente viu sobre raios notáveis. A próxima aula sobre espelhos esféricos vai falar sobre construção de imagens, que é muito importante. Para ter tudo de espelhos esféricos, assistam as 3 aulas, tá bom? Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Um abraço enorme, fiquem com Deus. Tchau!